Você já percebeu que algumas pessoas parecem caminhar com a bênção financeira sempre presente, enquanto outras vivem em um ciclo constante de escassez, mesmo trabalhando duro? A verdade é que a Bíblia revela princípios profundos, espirituais e práticos, capazes de transformar completamente a vida financeira de qualquer pessoa que os adote com sinceridade. Não são segredos escondidos, são fundamentos claros, repetidos por homens de Deus ao longo de toda a Escritura. Hoje, você vai entender 11 princípios que atraem prosperidade, e que são confirmados pela própria palavra. O primeiro princípio é a ordem divina humana mais antiga da Bíblia, o trabalho diligente. Provérbios diz que a mão diligente dominará, enquanto a negligência conduz à pobreza. Não é sobre trabalhar até a exaustão, mas sobre presença, responsabilidade e constância. A prosperidade bíblica não cai do céu, ela é construída por mãos que não desistem e por corações que permanecem firmes no propósito. Deus abençoa o esforço alinhado ao propósito, e maldição nenhuma resiste à disciplina de alguém que trabalha com integridade. O segundo princípio bíblico que atrai prosperidade é a administração fiel. Em Lucas 16, Jesus deixa claro: em quem não é fiel no pouco não será colocado sobre o muito. A prosperidade não começa quando você recebe mais dinheiro, mas quando você administra melhor o que já possui. Um dos maiores erros dos cristãos é pedir abundância enquanto desperdiçam o que já têm. Deus não responde a pedidos, ele responde a comportamentos. Por isso, revisar gastos, planejar, anotar e organizar são atitudes espirituais e não apenas práticas financeiras. O terceiro princípio é evitar dívidas desnecessárias. A Bíblia não trata a dívida como pecado, mas como escravidão. O devedor é servo do credor, diz Provérbios. A dívida cria ansiedade, rouba o sono, enfraquece a liberdade e impede a pessoa de ouvir a direção de Deus com clareza. Muitas pessoas não prosperam porque trabalham apenas para pagar juros. A prosperidade bíblica nasce do movimento contrário, em gastar menos do que se ganha, construir reservas e evitar prisões financeiras. O quarto princípio é a generosidade estratégica. Não se trata de dar por impulso, nem por manipulação. A generosidade bíblica é intencional e alinhada ao coração de Deus. A Bíblia diz: "A alma generosa prosperará." Não é magia, é uma lei espiritual. Quando você abençoa alguém, você se torna canal daquilo que o céu quer liberar. Deus não derrama sobre quem retém. Ele derrama sobre quem flui. A generosidade abre portas que anos de esforço jamais abririam. O quinto princípio bíblico que atrai prosperidade é priorizar a sabedoria antes da riqueza. Salomão não pediu ouro, pediu entendimento. E porque pediu sabedoria, recebeu riqueza em abundância. A prosperidade não começa com dinheiro, começa com visão. Uma pessoa sábia transforma pouco em muito. Uma pessoa insensata transforma muito em nada. Buscar conhecimento, estudar, aprender e crescer é um ato espiritual. Quanto mais você entende, mais você multiplica. O sexto princípio é evitar a preguiça espiritual e emocional. A Bíblia diz: "Em um pouco de sono, um pouco de cochilo, e a pobreza te surpreenderá." Aqui não se trata apenas de levantar cedo, mas de quebrar ciclos de acomodação, apatia e procrastinação. Prosperidade exige ação. Deus abre portas, mas ele não empurra você através delas. Muitos cristãos oram por milagres que já estão disponíveis, mas não se movem em direção a eles. A prosperidade bíblica acontece quando fé e atitude caminham juntas. O sétimo princípio é o autocontrole. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, e quem não controla seus impulsos financeiros não prospera. Gastos emocionais, compras impulsivas, decisões precipitadas, tudo isso consome o que Deus te entregou. Prosperidade não é sobre ganhar mais, mas sobre manter mais. Quando o autocontrole entra na vida financeira, a abundância encontra espaço para entrar também. O oitavo princípio é o alinhamento espiritual. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Muitas pessoas invertem a ordem, buscam as coisas e esperam que o reino se ajuste depois. Prosperidade bíblica não nasce da ansiedade, nasce da prioridade. Quando Deus é o centro, sua provisão flui naturalmente. Não há prosperidade plena sem alinhamento espiritual pleno. O nono princípio é a constância. A Bíblia honra aqueles que perseveram, não os que começam rápido, mas os que não param. Você pode não ver resultados no início, mas Deus está trabalhando na sua estrutura. Prosperidade é construída como uma casa, em pedra sobre pedra, decisão após decisão. Uma pessoa constante supera qualquer pessoa talentosa e inconstante. A prosperidade é atraída por quem não desiste. O 10º princípio é a integridade. A palavra diz que o justo florescerá como a palmeira.
Negócios tortos, atalhos desonestos, ganhos fáceis, tudo isso destrói a prosperidade verdadeira. A riqueza obtida pela enganação pode até chegar rápido, mas não permanece. Deus honra o justo, abençoa o correto e sustenta o íntegro. Prosperidade bíblica é fruto de decisões que respeitam a verdade. E o 11º princípio, talvez o mais poderoso de todos, ingratidão. A Bíblia mostra que murmuração atrai deserto, mas gratidão atrai multiplicação. Antes de multiplicar os pães, Jesus agradeceu pelo pouco. Gratidão é linguagem espiritual, é fé em movimento. Quem agradece pelo pouco recebe a chave do muito. A prosperidade começa quando você reconhece a mão de Deus em tudo que já tem. Esses 11 princípios não são teorias motivacionais. Eles são fundamentos eternos. Quem vive esses princípios não apenas melhora suas finanças, transforma sua vida por completo. Se alguma dessas chaves falou com você, guarde-a no coração, porque Deus está preparando um novo tempo na sua jornada. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: "Eu recebo a prosperidade que Deus tem para mim." Isso ativa a sua mente e afirma sua fé para a transformação que está vindo. Agora que você conhece os 11 princípios bíblicos que atraem prosperidade, precisamos aprofundar como aplicá-los na prática. Porque não adianta saber, ou é preciso viver. A prosperidade bíblica não é um evento, é um processo. Não é um golpe de sorte, é uma construção diária. E quanto mais você aplica esses fundamentos, mais sua vida começa a se alinhar com a bênção que Deus já preparou para você. O primeiro passo é transformar esses princípios em hábitos. Anote, reflita, observe seu comportamento diário. A Bíblia diz que o sábio ouve e aumenta em conhecimento, mas também diz que o tolo despreza a instrução. Toda transformação começa com consciência. Não é o diabo, não é o governo, não é o acaso, são os seus hábitos. E hábitos podem ser reprogramados quando você decide caminhar em sabedoria. Um erro comum é acreditar que prosperidade é apenas financeira. Não é. A prosperidade bíblica é uma vida equilibrada, espiritual, emocional, familiar e material. Quando Jesus disse vida em abundância, ele não estava falando apenas de dinheiro, mas de plenitude. Pessoas que colocam o dinheiro no centro se tornam escravas dele. Pessoas que colocam Deus no centro usam o dinheiro como ferramenta, não como ídolo. Essa é a verdadeira diferença entre quem prospera de forma saudável e quem se destrói tentando enriquecer. Quando você aplica o princípio do trabalho diligente, por exemplo, não é só sobre esforço, é sobre propósito. Trabalhar sem propósito cansa, trabalhar com propósito constrói. Quando você aplica o princípio da boa administração, não é só sobre planilhas, é sobre disciplina espiritual. Cada vez que você anota um gasto, você está dizendo para Deus: "Eu valorizo o que o Senhor colocou em minhas mãos." O princípio da generosidade também vai além da oferta financeira. Ele molda seu caráter. Ele quebra o egoísmo, destrói a avareza e abre espaço para o fluir da provisão divina. Quem dá, cresce. Quem retém, diminui. Esse não é um conceito humano, é uma lei espiritual que nunca falha. Deus não pede generosidade para te diminuir, mas para te posicionar. Já a sabedoria é a estrutura que sustenta tudo. Uma pessoa pode receber uma grande bênção financeira, mas se não tiver sabedoria, ela perde. Quantos casos existem de pessoas que receberam aumentos, bônus, heranças, oportunidades, e mesmo assim voltaram ao ponto zero? Mas quando a sabedoria entra, tudo floresce. A sabedoria protege, direciona, organiza e multiplica. E talvez um dos princípios mais negligenciados seja a gratidão. Ela parece simples demais, e por isso muitos não entendem seu poder. O ingrato fecha portas. O grato atrai favor. A murmuração bloqueia o que Deus quer fazer. A gratidão libera. Quando você agradece pelo que tem, você cria um ambiente espiritual fértil. Quando você reclama, você cria um ambiente estéril. Se você quer prosperar, comece agradecendo mais e reclamando menos. Entenda uma coisa: em Deus não tem compromisso com a cultura da escassez. Ele é o Deus da multiplicação. Mas ele também é o Deus da ordem, da responsabilidade e da sabedoria. Prosperidade sem maturidade destrói. Maturidade sem prosperidade paralisa. Por isso, Deus te entrega ambos, na medida em que você se prepara para receber. E aqui está um ponto crucial: prosperidade bíblica não se força, se atrai. Você não persegue o dinheiro. Você persegue a sabedoria, a fidelidade, a justiça, a integridade, e o dinheiro te encontra no caminho. Jesus disse: "Estas coisas vos serão acrescentadas."
Isso significa que elas vêm atrás de você. Prosperidade é consequência, nunca objetivo. Talvez hoje você esteja em um momento difícil. Talvez sua vida financeira pareça travada. Talvez você esteja aplicando força, mas não está vendo o resultado. Não desanime. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que passaram por processos antes de viverem a plenitude da bênção. José, Davi, Ruth, Daniel, todos enfrentaram períodos de preparação. O que você está vivendo agora não é derrota, é construção. O importante é não abandonar os princípios. Não é a velocidade que determina seu futuro, é a direção. Mesmo passos pequenos, quando dados na direção certa, te levam para longe. E quando você se posiciona nos princípios de Deus, o tempo começa a trabalhar a seu favor. E aqui está o momento mais importante deste vídeo: peça sabedoria. Tiago diz que Deus dá sabedoria liberalmente, sem reprovar. A sabedoria é a chave que abre todas as portas que a ignorância mantém fechadas. Com sabedoria, você age melhor, decide melhor, trabalha melhor, investe melhor e administra melhor. A sabedoria é o alicerce de toda a prosperidade duradoura. Se este vídeo falou com você, declare nos comentários: eu escolho viver pelos princípios de Deus. E se você deseja aprender mais sobre como aplicar a Bíblia na sua vida financeira de forma prática e profunda, inscreva-se aqui no canal Bíblia e Prosperidade. Toda semana estamos trazendo ensinamentos que podem ser o divisor de águas na sua jornada. Que Deus te abençoe, te fortaleça e derrame sobre você a prosperidade que acompanha aqueles que vivem segundo os seus princípios.